No princípio, quando o mundo ainda era jovem e as montanhas não haviam sido nomeadas, o céu ardia em cores que pareciam respirar. As antigas planícies da Suméria se estendiam sob o sol como um espelho dourado. E os homens, frágeis e curiosos, observavam o firmamento em busca de sinais. Foi ali, entre rios e desertos, que os anciãos contaram pela primeira vez a história dos Anunnaki, os que desceram das estrelas flamejantes. Diziam que vieram montados em esferas de fogo, máquinas que rugiam como tempestades e iluminavam a noite com uma claridade tão intensa que os olhos humanos mal podiam suportar. Eles não caíram, não emergiram, mas desceram deliberadamente, guiados por propósito e poder. Os registros cuneiformes gravados em tabuletas de argila descrevem sua chegada como um evento que partiu o céu em dois. As naves flamejantes, como depois seriam chamadas, pairavam sobre as águas do Eufrates, e das luzes surgiram figuras imponentes, vestidas com mantos reluzentes. Suas vozes ecoavam como trovões, e a poeira do deserto tremia sob seus passos. Os pastores que testemunharam o fenômeno correram às cidades, acreditando que os próprios deuses haviam tocado o chão da terra. E, de fato, para os homens da antiguidade, nada menos que isso podia explicar o que haviam visto. Diziam que o primeiro a saudar os Anunnaki foi o rei Alulim, que reinava sobre Eridu, a primeira cidade erguida por mãos humanas sob a orientação das estrelas. Ele ergueu os olhos e viu figuras que pareciam humanas, mas tinham um brilho sobrenatural nos olhos. Os deuses falaram com ele em uma língua que ninguém conhecia e mesmo assim suas palavras foram compreendidas no coração. Ensinaram-lhe os princípios da escrita, da irrigação e da contagem do tempo. Sob sua orientação, a humanidade aprendeu a dominar o barro, o fogo e o metal. Assim, segundo os antigos textos, começou a era do conhecimento. Os templos erguidos em homenagem aos Anunnaki não eram apenas locais de culto, mas centros de observação. Cada degrau dos zigurates apontava para uma estrela específica. Cada alinhamento arquitetônico imitava a rota dos corpos celestes. Os sacerdotes acreditavam que, ao compreender o céu, poderiam manter viva a comunicação com os que haviam descido. As estrelas tornaram-se a linguagem dos deuses, e o movimento dos astros a melodia de suas vontades. As estrelas flamejantes, como ficaram conhecidas, não eram vistas como simples fenômenos astronômicos, mas como portais vivos, símbolos do retorno prometido. As lendas falam de 7 Anunnaki principais, cada um com domínio sobre um aspecto da criação. Anu, o Senhor dos Céus, governava o destino das estrelas. Enki, o sábio das águas, ensinava o homem a purificar e criar. Enlil, o Senhor dos Ventos, controlava as tempestades e o poder do sopro divino. Ninhursag, a Mãe Terra, concedia fertilidade e cura. Nana, o deus da lua, observava as marés e os sonhos. Utu, o deus do sol, guiava o ciclo dos dias, e Inanna, a senhora das guerras e do amor, inspirava tanto a paixão quanto o conflito. Juntos, moldaram a base das civilizações e o destino dos reinos humanos. Os escribas de Ur e Lagash registraram em silêncio os feitos dos visitantes. Falavam de máquinas que sulcavam o firmamento, de colunas de fogo que pousavam sobre montes sagrados e de vozes que ordenavam aos ventos que se calassem. Os homens construíram altares, sacrificaram incenso e ergueram hinos em agradecimento. Cada colheita, cada tempestade evitada era atribuída à benevolência dos Anunnaki. No entanto, com o passar das gerações, a lembrança de sua presença direta foi se tornando mito, e o que um dia foi visto tornou-se crença. As estrelas flamejantes, porém, continuavam a retornar em ciclos. Ora eram cometas cruzando o céu, ora eram clarões inexplicáveis, interpretados como mensagens dos deuses.
Em noites de lua cheia, os sacerdotes subiam aos templos e observavam o horizonte. Diziam que quando o fogo celeste tocasse novamente a terra, os deuses voltariam para restaurar a ordem e julgar suas criações. O povo temia e esperava ao mesmo tempo, pois sabiam que o poder que criava também podia destruir. Nas margens do Tigre, um escriba anônimo deixou gravadas palavras que ainda hoje ecoam. Os que vieram das chamas do céu ensinaram o homem a erguer cidades, mas também o alertaram sobre sua arrogância. Quando o homem se esquece do céu, o céu se fecha para ele. Essa advertência, velada entre símbolos e metáforas, refletia o temor de que os deuses pudessem um dia abandonar a humanidade à própria sorte. Com o tempo, os cultos se multiplicaram. De Eridu a Nippur, de Uruk a Babilônia, cada cidade afirmava ser o centro sagrado onde os Anunnaki haviam descido. Os reis declaravam possuir sangue divino, e os sacerdotes interpretavam sonhos e eclipses como ordens diretas das estrelas. A ciência e a fé eram uma só coisa, entrelaçadas como as serpentes do cajado de Enki. A observação do céu se tornou o primeiro ato religioso, e o estudo dos astros o primeiro passo da ciência. Quando o crepúsculo caía sobre as planícies e os ventos traziam o perfume das resinas queimadas nos templos, os povos se reuniam para ouvir os contadores de histórias. Eles falavam sobre o tempo em que os deuses caminharam entre os homens, sobre as cidades flutuantes que brilharam no horizonte, sobre o fogo que veio do céu e ensinou a moldar o ferro. As crianças olhavam para o firmamento e perguntavam quando as estrelas flamejantes voltariam. Os anciãos sorriam e respondiam que o retorno viria quando o homem estivesse pronto para compreender novamente o idioma dos céus. Assim começou a era dos reis-deuses, o tempo em que o divino e o humano se confundiam. As tabuletas gravadas com símbolos antigos não eram apenas registros de comércio, mas tentativas de preservar segredos cósmicos. Em cada traço havia o eco de uma lembrança perdida, o vestígio de um encontro que mudara para sempre o curso da humanidade. E à medida que os séculos passavam, as vozes dos Anunnaki tornaram-se ecos nas lendas. Mas em cada chama que cruzava o céu, o homem ainda via o reflexo de sua origem e destino, pois os antigos sabiam algo que o tempo tentou apagar. Os deuses vieram do fogo das estrelas, e talvez um dia o fogo voltasse a buscá-los. As gerações que nasceram após a primeira descida dos deuses já não lembravam as luzes originais do céu, mas sentiam sua presença nas colheitas, nas tempestades e nos sonhos. Os sacerdotes ensinavam que cada homem carregava em si uma centelha vinda das estrelas, um fragmento do fogo divino dos Anunnaki. Diziam que o corpo era feito do barro da terra, mas o sopro que o animava vinha das mãos de Enki, o senhor das águas profundas. Ele havia misturado o sangue dos deuses com o das criaturas da terra, moldando o primeiro ser consciente, um híbrido destinado ao trabalho e à adoração. Assim começou a linhagem dos humanos. Os antigos textos descrevem a criação como um experimento conduzido nos templos de Abzu, onde os rios subterrâneos encontravam o mar. Ali, segundo os escribas, Enki e sua irmã Ninhursag teriam manipulado a essência vital, o que hoje chamaríamos de código da vida. Misturaram a substância dos céus com o barro do mundo, e da fusão surgiu o primeiro homem. Ele olhou para o alto e reconheceu o brilho das estrelas como algo familiar. Os deuses o chamaram Adapa, e dele nasceram todos os outros. Era inteligente o bastante para compreender as ordens, mas frágil o suficiente para depender de seus criadores. Com o passar do tempo, os Anunnaki multiplicaram suas experiências. Criaram linhagens destinadas a diferentes tarefas, uns para trabalhar nas minas, outros para cuidar das plantações, e alguns para servir nos templos.
a humanidade floresceu sob o domínio dos deuses, e as cidades-estado se tornaram reflexos da hierarquia celestial. Cada cidade possuía um patrono divino, um Anunnaki, que governava do alto de sua montanha-templo. Uruk, Nippur, Eridu, Kish, cada uma era um espelho da constelação que seus sacerdotes observavam à noite. Mas entre os deuses havia discórdia, em que via os humanos como filhos, capazes de evoluir e aprender. Enlil, por outro lado, os considerava apenas servos, criados para sustentar o trabalho dos deuses na terra. O conflito entre ambos cresceu como uma sombra entre as estrelas. As assembleias divinas tornaram-se palco de discussões intensas. Enki falava da liberdade e da sabedoria humana, enquanto Enlil exigia obediência e pureza. Os outros deuses assistiam silenciosos, enquanto o destino da humanidade pendia entre a compaixão e o controle. As lendas contam que Enlil ordenou grandes tempestades para punir os homens por sua insolência, enquanto Enki os salvava secretamente, ensinando-os a construir canais e abrigos subterrâneos. Foi nessa época que surgiram os primeiros relatos de anjos caídos, mensageiros que desobedeceram às ordens dos céus e escolheram viver entre os humanos. Eles ensinaram aos homens o uso dos metais, o preparo de remédios e o poder das estrelas. Os escribas registraram essas histórias como advertências e milagres, mas em cada símbolo havia o eco de um segredo que a história tentaria esconder. Os reis começaram a afirmar que seu sangue vinha diretamente dos deuses. Os hinos de Uruk chamavam seus governantes de filhos das chamas celestes. As dinastias eram fundadas sob juramentos que envolviam o nome de Enki e o juramento das estrelas flamejantes. Era dito que o rei podia comunicar-se com o céu através de sonhos guiados e que suas decisões eram reflexos da vontade divina. Assim, a política tornou-se sagrada e o poder uma extensão da fé. Mas a fé também se tornava um instrumento. Enlil, desconfiado do avanço humano, teria reunido os deuses guerreiros para discutir uma purificação. Ele via a crescente autonomia dos homens como um erro que ameaçava a ordem celestial. Enki, por sua vez, acreditava que a humanidade era a ponte entre o céu e a terra, a semente da evolução divina. Essa divisão se refletiu nos povos. Uns seguiam o caminho da obediência, outros o da busca pelo conhecimento. As civilizações começaram a competir, as fronteiras se expandiram e o fogo dos deuses foi usado tanto para criar quanto para destruir. As estrelas flamejantes tornaram-se símbolo de aviso. Sempre que uma cruzava o firmamento, os sacerdotes viam nela o prenúncio de mudanças. Alguns interpretavam como bênção, outros como castigo. Em Eridu, um oráculo declarou que o brilho das estrelas um dia consumiria o mundo dos homens, e apenas os que mantivessem o coração puro sobreviveriam à purificação. Esse presságio foi gravado em tabuletas guardadas por gerações, e muitos séculos depois ainda seria lembrado como o juramento do céu ardente. Enquanto as civilizações prosperavam, os deuses começaram a se afastar. Não era a ausência completa, mas uma presença distante, como vozes ouvidas em sonho. Os templos tornaram-se as moradas de sua memória. Os sacerdotes, guiados por antigos códigos, continuavam os rituais para manter o elo entre o homem e o divino. Em noites sem lua, eles ascendiam ao topo dos zigurates e recitavam os cânticos que imitavam o som das antigas naves. Acreditavam que se as palavras fossem pronunciadas com perfeição, o fogo voltaria do céu. O povo, no entanto, começava a questionar. Se os deuses haviam criado o homem, por que o deixavam sofrer? Por que as pragas e as guerras continuavam? Por que o céu, outrora cheio de sinais, agora parecia silencioso? Essas perguntas plantaram as primeiras sementes da dúvida, e da dúvida nasceu a busca.
Homens e mulheres começaram a explorar o mundo, a estudar os ciclos das estrelas e a tentar compreender o poder que outrora apenas os deuses possuíam. Foi nesse período que surgiram os primeiros sábios, herdeiros do conhecimento de Enki. Eles escreviam que o segredo dos deuses estava na harmonia entre o espírito e o cosmos, e que cada estrela era uma porta. Chamaram esse conhecimento de luz interior, e seus seguidores formaram fraternidades secretas, dedicadas a preservar o que restava da sabedoria ancestral. Nas profundezas dos templos, escondidos dos olhos dos reis e dos fiéis, esses sábios mantinham acesa a chama que os Anunnaki haviam deixado. Com o tempo, porém, a tensão entre as forças divinas atingiu o auge. Enlil, irritado com a desobediência crescente, teria convocado os céus a enviarem um sinal. Uma nova estrela flamejante apareceu, cruzando o horizonte como uma espada incandescente. O povo se ajoelhou, acreditando que o julgamento havia chegado. O fogo queimou os céus por dias e trovões ecoaram como vozes dos antigos. Quando a luz se dissipou, os templos estavam cobertos de cinzas. Os sacerdotes interpretaram aquilo como o prenúncio do fim de uma era. Ainda assim, alguns sobreviventes contaram ter visto algo diferente. Uma coluna de luz descendo sobre as águas, e dentro dela, uma figura semelhante a Enki, olhando para a terra com tristeza. Dizem que ele chorou, e onde suas lágrimas caíram, nasceram fontes de água pura. Os povos beberam dessas fontes e juraram guardar a memória dos deuses, mesmo que jamais os vissem novamente. E assim, entre destruição e renascimento, a humanidade aprendeu que a presença divina era também um espelho de sua própria alma. O fogo que vinha das estrelas agora ardia dentro do homem, e o céu, silencioso, aguardava o momento em que essa chama seria digna de ser novamente reconhecida. O tempo passou como um rio que muda de curso, e as eras se acumularam sobre as ruínas das antigas cidades. Mas a memória dos deuses não se apagou. Mesmo após o silêncio das estrelas flamejantes, o homem continuou a olhar para o céu, buscando nos astros o reflexo de sua origem. A ciência nascente, filha da fé antiga, começou a traduzir os segredos que antes pertenciam apenas aos templos. Os sacerdotes tornaram-se astrônomos e os escribas, matemáticos. O que antes era milagre passou a ser medido, contado, estudado. E assim, sem perceber, a humanidade se aproximava novamente dos deuses. Os Anunnaki, porém, não haviam partido completamente. As tradições afirmavam que ainda habitavam montanhas distantes e reinos ocultos sob o solo. Em certas noites, quando as estrelas se moviam de modo incomum, os pastores afirmavam ver pontos luminosos cruzando o céu em silêncio. As tribos chamavam esses sinais de os olhos de Enki, acreditando que o deus ainda vigiava seus filhos. Outros diziam que eram os mensageiros de Enlil, patrulhando o firmamento para garantir que a humanidade não ultrapassasse seus limites. Foi nessa época que as civilizações floresceram. O Egito ergueu suas pirâmides com precisão astronômica, alinhando-as ao cinturão de Órion, a morada dos deuses. A Suméria viu nascer impérios poderosos, e os templos de Ur tornaram-se o centro de um conhecimento ancestral. A Babilônia mapeou o movimento dos planetas e batizou-os com os nomes dos antigos Anunnaki. Os povos acreditavam que o céu era um espelho da terra e que cada estrela correspondia a uma entidade viva. Era o auge da era dos deuses entre os homens. Os textos dessa época falam de ensinamentos secretos. Dizem que Enki, antes de desaparecer, transmitiu aos sábios uma ciência chamada Me, o conjunto das leis cósmicas que regem tanto os céus quanto o coração humano. Nela estavam os princípios da música, da justiça, da matemática e da arquitetura sagrada. Com esse conhecimento, os homens construíram cidades que imitavam o cosmos,
templos cujos corredores ecoavam as vibrações das estrelas. Era uma tentativa de recriar o equilíbrio original entre o humano e o divino. Mas a harmonia começou a ruir. À medida que as civilizações cresciam, o poder se tornava uma tentação irresistível. Os reis, embriagados pela glória, passaram a se proclamar deuses em carne. As guerras deixaram de ser batalhas de honra e tornaram-se disputas por domínio sobre o mundo. As antigas alianças se desfizeram e o sangue humano tingiu as margens dos grandes rios. Dizem que o próprio Enlil, ao ver a corrupção dos homens, teria se afastado em fúria. A terra, antes abençoada, foi tomada por secas e catástrofes. As estrelas flamejantes reapareceram, desta vez como sinais de ira. Os sacerdotes interpretaram os cometas e clarões celestes como advertências dos Anunnaki, e então começaram os presságios. O céu escureceu durante dias, os ventos mudaram de direção e um trovão profundo ecoou como se viesse das entranhas do mundo. Os escribas registraram que os deuses travaram guerra entre si e o fogo caiu sobre as águas. As montanhas tremiam e o ar se enchia de poeira e fogo. Conta-se que essa guerra celestial dividiu o firmamento. Enki e Enlil, irmãos em conflito eterno, usaram armas que podiam fazer o próprio ar ferver. As cidades foram consumidas por chamas invisíveis e os rios se tornaram amargos. O mundo antigo entrou em colapso. A humanidade, incapaz de compreender o que via, chamou o evento de o Grande Dilúvio. As águas cobriram tudo e apenas alguns sobreviveram. Entre os sobreviventes estava um homem chamado Ziusudra, instruído por Enki a construir um barco antes que a tempestade chegasse. Ele reuniu sementes, animais e fragmentos de tabuletas que continham o conhecimento dos deuses. Quando as águas finalmente baixaram, o céu estava vazio e as estrelas flamejantes haviam desaparecido. Ziusudra ergueu um altar e agradeceu ao Deus que o salvara. E então jurou preservar o legado que lhe fora confiado. Aqueles que sobreviveram ao cataclismo contaram histórias de colunas de fogo e trovões que falavam. Disseram que o mar havia engolido templos inteiros e que o próprio sol havia chorado sangue. Essas narrativas se espalharam e, ao longo dos séculos, foram recontadas com nomes diferentes. Noé, Utnapishtim, Deucalião, variações de uma mesma lembrança. O mundo inteiro parecia carregar a cicatriz de um mesmo evento. Quando as águas recuaram, novas terras surgiram. O Egito renasceu das areias, e os sobreviventes da Suméria migraram para novas regiões, levando consigo a memória dos deuses. As montanhas se tornaram sagradas, os desertos viraram templos, e os céus uma promessa. As estrelas flamejantes haviam partido, mas deixaram rastros no coração humano. E em cada civilização que floresceu depois, seja entre os maias, os hindus ou os chineses, havia sempre o mesmo símbolo: uma estrela com asas, sinal do retorno esperado. Os sábios afirmavam que o conhecimento dos deuses estava codificado nas proporções da terra e no curso dos astros. As pirâmides imitavam o alinhamento das constelações. Os calendários reproduziam ciclos cósmicos e os rituais reproduziam os gestos dos antigos Anunnaki. Era como se cada cultura tentasse reconstruir o elo perdido, reviver o instante em que o céu e a terra foram um só. Mas o homem, em sua ânsia de poder, começou a esquecer o propósito original. A ciência que libertava também escravizava. O fogo sagrado, outrora símbolo de sabedoria, passou a ser usado para a guerra. As armas que feriam o corpo se tornaram reflexos das que feriam a alma. As estrelas silenciosas observavam. E as estrelas flamejantes, que um dia haviam trazido a vida, pareciam agora anunciar o castigo. Os textos mais antigos falam de um último aviso.
Quando a chama do céu brilhar sobre o mar e as montanhas tremerem como corações aflitos, saberás que os deuses retornam para julgar suas obras. Esse verso foi encontrado gravado em pedras antigas, em línguas diferentes, espalhadas por civilizações que jamais se conheceram. Era como se uma mesma memória tivesse atravessado o tempo, aguardando o despertar do mundo. Assim, a Era Dourada se transformou em ruína. As grandes cidades desapareceram sob as areias e o conhecimento foi esquecido, enterrado junto com os templos. Mas em algum ponto das montanhas de Nippur, um fogo permaneceu aceso, guardado por mãos que se recusavam a deixar a luz morrer. Pois mesmo em meio às cinzas, havia quem acreditasse que as estrelas flamejantes voltariam. Não para destruir, mas para relembrar a humanidade de onde veio e para onde deve retornar. O silêncio que se seguiu ao grande dilúvio foi mais profundo do que o som das tempestades. A terra parecia suspensa entre dois mundos, o dos deuses que partiram e o dos homens que tentavam compreender por que foram deixados para trás. As gerações seguintes nasceram sem testemunhar o brilho das estrelas flamejantes, mas as histórias permaneceram. Cada povo em cada canto do mundo preservou fragmentos de uma lembrança comum, a de seres luminosos que desceram do céu e prometeram retornar. O tempo, com sua força inexorável, transformou a lembrança em mito e o mito em religião. Os antigos sobreviventes tornaram-se os patriarcas das novas civilizações. No Egito, o culto a Osíris e Ísis guardava ecos de Enki e Ninhursag. Na Índia, os Vedas falavam de deuses que cruzavam os céus em carros flamejantes. Nas Américas, os maias e astecas narravam a vinda dos senhores das estrelas, que lhes ensinaram o calendário e o número do tempo. Em todas as tradições havia um mesmo símbolo, uma estrela alada representando o ciclo eterno de descida e ascensão. Era como se a verdade antiga tivesse se espalhado por todo o planeta, disfarçada sob diferentes nomes, aguardando o momento de ser lembrada. Nas ruínas de Eridu, séculos depois, exploradores encontraram tabuletas preservadas em jarros de argila. Nelas havia referências a uma profecia escrita logo após o dilúvio. Quando o homem dominar o fogo e falar com o céu, as portas se abrirão novamente. Muitos interpretaram isso como metáfora, mas alguns viram nela uma promessa literal, um aviso de que o retorno dos Anunnaki seria precedido pela ascensão do conhecimento humano. Com o renascimento das civilizações, os templos voltaram a se erguer, mas já não eram apenas casas de adoração, tornaram-se observatórios. Os sacerdotes mediam as sombras do sol, contavam os movimentos da lua e traçavam mapas do firmamento. A astronomia floresceu como herdeira da fé antiga. Os sacerdotes egípcios, os astrônomos babilônios e os estudiosos maias observavam o mesmo céu, acreditando que os sinais das estrelas eram mensagens divinas. Cada eclipse, cada alinhamento planetário, era interpretado como um sussurro dos deuses. A crença nas estrelas flamejantes persistiu. Os povos acreditavam que os deuses haviam retornado ao reino de fogo, um lugar entre os mundos, onde a luz se dobra e o tempo não passa. E de lá, observavam a humanidade crescer, aguardando o momento de reconexão. Os sábios das escolas de mistério ensinavam que o homem possuía dentro de si o mesmo fogo estelar dos Anunnaki, e que ao compreender sua própria essência, ele se tornaria capaz de ascender novamente às estrelas. Foi nesse espírito que surgiram os grandes mistérios antigos, as pirâmides, os templos de Angkor, as linhas de Nazca, os círculos de pedra. Todos foram erguidos como pontes simbólicas entre a terra e o céu. Cada estrutura, com suas proporções e alinhamentos, era uma tentativa de restabelecer o contato com as forças que um dia guiaram os deuses. O conhecimento passou a ser protegido por ordens secretas.
que guardavam as antigas fórmulas de comunicação entre os mundos. Durante a Idade do Bronze, sacerdotes e astrônomos registraram uma série de fenômenos que reacenderam as antigas crenças. Bolas de fogo cruzaram os céus da Mesopotâmia e desapareceram sobre o mar. Em seguida, uma nova estrela surgiu na constelação de Touro, permanecendo visível por semanas. As lendas diziam que era um sinal do retorno de Enki, que viria restaurar o equilíbrio. Porém, o retorno nunca aconteceu. As luzes desapareceram e o mundo continuou mergulhado na incerteza. Mesmo assim, o impulso espiritual não cessou. Cada cultura reinterpretou o mito à sua maneira. Os gregos chamaram os deuses de titãs, os nórdicos os nomearam Aesir e os hindus os chamaram devas. Apesar das diferenças linguísticas, a essência era a mesma: seres celestiais que intervieram no destino da humanidade e que um dia retornariam quando o ciclo cósmico estivesse completo. O mito se tornou a espinha dorsal da civilização humana, inspirando impérios, religiões e sonhos. Com o passar dos milênios, as lendas começaram a ser vistas como alegorias, e o homem passou a buscar respostas não mais nos templos, mas nas academias. Ainda assim, os olhos continuavam voltados para o firmamento. A invenção dos primeiros instrumentos ópticos revelou um universo vasto e misterioso, e muitos astrônomos, ao observar o brilho dos planetas distantes, sentiram a mesma reverência que seus antepassados sentiram diante das naves flamejantes. O conhecimento e a fé se reencontravam de formas sutis, como se as estrelas ainda murmurassem o nome dos antigos deuses. No Egito, os sacerdotes de Heliópolis afirmavam que o Sol era a porta pela qual os deuses entravam e saíam do mundo físico. Já os babilônios ensinavam que o planeta Nibiru, a estrela do cruzamento, era o lar dos Anunnaki e que, em seu longo ciclo, ele retornaria próximo à Terra para renovar a criação. Esse conceito, transmitido oralmente e preservado em textos esotéricos, foi considerado por séculos apenas um mito, mas o eco de sua ideia jamais se extinguiu. Entre os povos da América Antiga, as histórias seguiam o mesmo padrão. Os maias falavam do retorno de Kukulkan, a serpente emplumada que desceria do céu sobre um feixe de luz. Os incas aguardavam Viracocha, o deus branco que viria sobre as nuvens. E os astecas esperavam Quetzalcóatl, o mestre das estrelas, que prometera regressar quando o fogo voltasse a cruzar os céus. Cada mito era um reflexo da mesma esperança, o reencontro com aqueles que deram origem à humanidade. Com o avanço dos séculos, a memória dos Anunnaki transformou-se em símbolo. Para os alquimistas medievais, eles representavam o poder divino que habita na matéria e a possibilidade de transformar o homem comum em algo superior. Para os místicos renascentistas, eram arquétipos do conhecimento perdido que a humanidade precisava redescobrir. E para os primeiros astrônomos, eram uma metáfora viva, o lembrete de que viemos das estrelas e a elas retornaremos. Os séculos seguintes testemunharam o renascimento da curiosidade cósmica. O homem inventou novas formas de observar o universo, e as antigas profecias ganharam nova interpretação. A astronomia moderna começou a registrar corpos celestes misteriosos, e algumas descobertas reacenderam antigas dúvidas. Seriam simples fenômenos naturais ou os primeiros sinais de um novo ciclo? A pergunta pairava como um sussurro, a mesma que ecoava desde os tempos de Eridu. Quando o fogo do céu retornar, estaremos prontos? E assim, entre fé e ciência, a humanidade continuou sua jornada. O que outrora fora religião tornou-se mito, e o mito, inspiração. O fogo das estrelas, antes visível apenas nos céus, agora ardia nos olhos dos que buscavam compreender a origem do universo. Os deuses pareciam distantes,
mas a presença deles se escondia em cada avanço, em cada descoberta, em cada olhar lançado para o infinito. Pois, no fundo, todos sabiam que o ciclo ainda não havia terminado e que o retorno das estrelas flamejantes era apenas questão de tempo. A noite caiu sobre o deserto e as estrelas cintilavam com uma intensidade incomum, como se algo despertasse no profundo silêncio do cosmos. Desde tempos imemoriais, os antigos haviam aguardado esse sinal, o retorno do brilho que marcaria o fim de um ciclo e o início de outro. Os modernos chamavam de coincidência astronômica, mas nas tradições mais antigas aquilo era um lembrete. Os deuses sempre cumpriam suas promessas, mesmo que o homem tivesse esquecido as palavras. No coração da antiga Mesopotâmia, entre ruínas e areias, um grupo de estudiosos reunia-se em torno de uma escavação. Haviam encontrado inscrições que falavam do dia do reencontro, quando os portões entre o céu e a terra se abririam novamente e as estrelas flamejantes voltariam a cruzar o firmamento. Os textos descreviam uma sequência de sinais: uma luz vermelha sobre o horizonte, o despertar das águas profundas e o som de um trovão que não vinha do céu. À medida que analisavam as tabuletas, uma sensação de mistério crescia entre eles. Aquelas palavras não soavam como profecia, mas como memória, como se alguém, milhares de anos atrás, tivesse registrado um evento que se repetiria inevitavelmente, como o retorno de um cometa em sua órbita milenar. Um dos pesquisadores, olhando para o céu, lembrou-se das lendas sobre Nibiru, o planeta do cruzamento. Por um instante, uma centelha vermelha brilhou ao longe, desaparecendo entre as nuvens como um eco de eras esquecidas. Enquanto isso, em outros pontos do mundo, fenômenos semelhantes eram relatados. Luzes desconhecidas surgiam nas montanhas dos Andes, e uma estranha luminescência era vista sobre o mar Egeu. Os radares captavam pulsos que não se encaixavam em nenhuma explicação científica. As antigas escrituras pareciam ganhar vida. E nos templos que resistiram ao tempo, os sacerdotes modernos, astrônomos, físicos, buscadores, recordavam o antigo juramento dos que observavam o céu. Tudo o que nasceu do fogo retornará ao fogo. A humanidade, agora dividida entre ceticismo e deslumbramento, começou a reexaminar suas origens. Nos laboratórios, a busca por vida fora da Terra intensificou-se, enquanto nos círculos espirituais renascia a crença de que o homem fora criado à imagem dos deuses que vieram das estrelas, não mais como metáfora, mas como herança genética. Os mitos sumérios pareciam dialogar com as teorias da ciência moderna, códigos ocultos no DNA, vibrações que lembravam assinaturas cósmicas, vestígios de algo além da Terra. O passado e o futuro se tocavam num ponto invisível, como as órbitas que se cruzam por um instante antes de se afastarem novamente. E então, o impossível aconteceu. Uma luz tão brilhante que transformou a noite em dia, atravessou o céu sobre o deserto. Não havia som, apenas uma vibração que parecia ressoar dentro dos ossos, como se a terra respirasse. Os que estavam presentes não sabiam se era uma nave, um corpo celeste ou uma manifestação divina. A luz pairou por alguns segundos e se fragmentou em dezenas de faíscas douradas que desceram lentamente, iluminando as ruínas antigas. Era o mesmo brilho descrito nas tabuletas, o mesmo fogo que, segundo os textos, havia descido quando os deuses criaram o homem. As faíscas pousaram sobre as pedras e algo extraordinário ocorreu. Os símbolos gravados há milênios começaram a brilhar, revelando linhas ocultas, como se as inscrições fossem parte de um circuito energético adormecido. As pedras vibraram em harmonia, emitindo um som baixo e profundo, quase como um cântico. Alguns se ajoelharam, outros apenas observaram em silêncio absoluto.
Naquele instante, o tempo pareceu se dissolver. O passado, o presente e o futuro tornaram-se uma só linha contínua. Um dos pesquisadores aproximou-se das inscrições, tocou a pedra e sentiu um calor suave percorrer-lhe a pele. Sua mente foi inundada por imagens, não de palavras, mas de sensações. Viu oceanos primordiais, montanhas que se erguiam sob relâmpagos dourados, seres luminosos caminhando entre rios de fogo. Viu a criação, o aprendizado, o exílio e o retorno. Era como se a própria memória dos deuses fluísse através dele. E então compreendeu. As estrelas flamejantes não eram apenas corpos celestes, mas manifestações de uma consciência cósmica que guiava a evolução. Enquanto a luz diminuía, uma figura surgiu no horizonte, não de carne e osso, mas de energia. Era alta, envolta em uma aura dourada, e seus olhos pareciam conter galáxias. A presença era familiar, ancestral. Nenhuma palavra foi dita, mas todos entenderam a mensagem. O ciclo havia recomeçado. Não havia punição, apenas convite. Para lembrar o que foi esquecido, para reconectar o homem com sua origem estelar. A figura ergueu a mão e uma das faíscas ascendeu ao céu, desaparecendo entre as constelações. O silêncio retornou, deixando atrás de si uma certeza profunda. O contato havia sido restabelecido. Nos dias seguintes, a notícia espalhou-se pelo mundo, mas poucos acreditaram. As imagens captadas eram difusas e os relatos confusos. A ciência buscava explicações e a fé tentava decifrar o significado do ocorrido. Mas, em todos os cantos, algo havia mudado. As pessoas começaram a olhar para o céu não apenas com curiosidade, mas com um sentimento antigo, quase esquecido: reverência. A mesma que os primeiros humanos sentiram quando viram os deuses descerem do firmamento. Com o tempo, os fenômenos cessaram, mas o eco permaneceu. Novos estudos surgiram, novas teorias floresceram e muitos começaram a enxergar o universo como uma grande tapeçaria de energia e consciência, na qual o homem era apenas um fio entrelaçado aos fios dos deuses. A história parecia repetir-se, não como cópia, mas como espelho, pois os Anunnaki, ao criarem o homem, haviam plantado nele a semente da busca, e essa busca, pelo conhecimento, pela verdade, pela origem, era o verdadeiro legado das estrelas flamejantes. Anos mais tarde, o deserto voltou ao silêncio. As ruínas tornaram-se novamente pó, mas sob a areia algo pulsava. Instrumentos captavam vibrações inexplicáveis, como se um coração colossal batesse nas profundezas da terra. Ninguém sabia o que era. Talvez fosse apenas o vento, ou talvez, como diziam os antigos, os deuses dormissem sob o solo, aguardando o chamado do próximo ciclo. E assim, o mito continuou, movendo-se entre eras e gerações, renascendo em cada olhar que buscava compreender o infinito. Pois o verdadeiro retorno dos Anunnaki não viria em naves ou relâmpagos, mas no despertar da consciência humana. Quando o homem compreendesse que sua alma era feita do mesmo fogo das estrelas, ele entenderia que os deuses nunca partiram, apenas mudaram de forma. Naquele ponto, o céu brilhou novamente e o mesmo traço vermelho cruzou o firmamento como uma assinatura. Alguns o chamaram de cometa, outros de sinal. Mas para os que lembravam, era o lembrete silencioso de que os ciclos não terminam, apenas se transformam. As estrelas flamejantes seguiam seu caminho, e com elas a promessa eterna, que um dia homem e deuses caminhariam juntos outra vez, não como criador e criatura, mas como herdeiros do mesmo fogo que acendeu o primeiro amanhecer.